Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. O Peru está ingovernável. Peru saiu dos trilhos. O Peru tá fora do controle, pessoal. Mais um presidente peruano empichado, dessa vez o José Heri. Então, cara... Heri, não. Correria, enfim. Caso vocês não se lembrem, o Peru era governado por uma mulher chamada Dina Boluarte, e a Dina Boluarte teve o feito de ser a política mais impopular do mundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nessa pesquisa da Atlas de janeiro, né, então do mês passado, mostra aqui que a Dina Boluarte tinha 92% de rejeição e só 3% das pessoas consideravam ela de forma positiva. Cara, que é uma estatística impressionante, né? Assim, surreal. Humilhou os líderes europeus, que tem lá seus 10, 12, 15%. Keir Starmer, Macron, todos eles foram humilhados pela... Porra, assim, inacreditável, 3%. E a gente tem 2 episódios dela até, eu acho, no site. Sim. No site não, no canal, você pode olhar lá pra ficar a par da situação no Peru. Mas ela parece ser uma pessoa bastante superficial, né? Bastante despreparada, assim... Tava no poder por um milagre, assim. Posso falar? Lembrava um pouco a Dilma. Lembrava. E aí, o Heri entrou em outubro e caiu, cara. Caiu. Então, é isso. A gente vai narrar mais ou menos o que aconteceu. Eu acho interessante... Por que a gente tá fazendo essa matéria, né? Primeiro, para fazer a piada que o Peru está ingovernável. Segundo, Peru é escravo. Exato. E, cara, o Peru é um país interessante na América Latina, assim, né? Porque... lá é um lugar onde o Congresso aparentemente tem muita força. Lá, imagina o Brasil que só existe centrão. É o Peru, basicamente. Ele passa por aí. Então, eles nem chegaram a ter figuras tipo Evo Morales, etc. Quem é o cara da onda rosa do Peru? Eu acho que não tem. O Peru é mais à direita, né? Ele parece um pouco mais com o Chile nesse sentido. Sendo que o Chile teve onda rosa, mas o Peru é uma economia mais liberal, assim, o estamento burocrático lá, fujimorista no Peru é relativamente eficaz. Então não tem movimento indianista. Apesar de ser uma população, né? Apesar de ser uma população que é muito indígena, não tem um movimento indianista muito grande. É um país que tem extrema-direita na América Latina, verdadeira extrema-direita, né? Se pesquisar lá sobre etnocacerismo, tem os caras lá do Império, Neo-Império Inca, o cara tem um monte de maluco, isso é um país meio esquisito, mas que funciona. Funciona bem. O Peru tem bons indicadores de forma geral. É um país que está evoluindo, assim, veio de muito baixo, né? Assim, é tipo uma Bolívia, mas é uma Bolívia que tá melhorando muito rápido. Então acho que vale olhar. Pois é, e, cara, essa grande notícia é isso aqui, cara. Ele foi o 8º presidente em 10 anos que governou, sabe? O Peru teve 8, vai ter agora, que vai assumir o italiano, teve 8 presidentes em 10 anos, cara. O que é uma instabilidade política meio retardada, assim, sabe? Tipo, tá pior do que, sei lá, o Reino Unido, assim, que fica trocando de primeiro-ministro o tempo inteiro. E é curioso, eu achei muito curioso o fato que eles resolveram derrubar o Heri, porque, cara, ele acabou de assumir, ele tinha acabado de assumir, se você passa aqui na pesquisa da Atlas, cara, a avaliação ok até, sabe? Aquilo, 30% desmalo, muito malo, 15% excelente ou bueno, regular. Para o cara eleito em eleições indiretas, foi tá popular até, cara. Você não tem conexão nenhuma com o povo direto. Ninguém votou em você e as pessoas estavam dispostas a trabalhar. Sabe? Tipo, quão diferente isso aqui é do Lula, sacou? É igual, basicamente. É tipo, cara, não faz nem cheiro. Algumas pessoas gostam, outras não, sabe? Você vê aqui, entre o gráfico que eu abri no Peru, ele é o político mais popular do Peru. Então, todo mundo, cara, se você comparar com qualquer outra pessoa, ele é quem tem a menor margem de impopularidade. Aí, agora eu nem me lembro das outras pessoas, mas tipo, Martín Vizcarra, Rafael Lopes Aliaga, todos eles já são muito mais impopulares. Aí os sucessores do Fujimori aqui, Kenji Fujimori, Keiko, que se não me engano é a filha dele, não é? Todos muito piores. E são políticos viáveis, tá? No panorama peruano, assim. Tu vê, cara, 23 pontos abaixo da... mas o candidato presidencial é bem votado, entendeu? Então... Pois é. O Heri, ele tá tentando pivotar para ser um tipo de Bukele, né? Uma coisa... Não é, né? Não existe ninguém igual ao homem. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu quem pudesse replicar o feito. Mas ele tinha uma agenda de duro contra o crime e tal. Vamos fechar tudo. E a gente tá acompanhando, né? A gente já falou só uma porrada de vezes no Novos Clássicos Show, mas a gente meio que tá vivendo a era de ouro da cocaína, né?
Muito mais do que na época do Narcos. Carnaval. O carnaval no Rio é foda. Mas, assim, a gente já viu dados, né, dos observatórios lá internacionais de crime organizado. A produção de cocaína duplicou nos últimos 10 anos. Ela não duplicou. E não são muitos países que produzem, né? Espero que você saiba, assim. É a Colômbia e o Peru. E a Venezuela. Então tem um. Talvez o Equador também, né? Deve ter, né? São os países andinos que não o Chile, né? É isso. Basicamente. E do Caribe ali, né? Sei lá. Acho que produzir não, sabia? Eu acho que é só nos Andes, cara. No Então- lugar do mundo que dá essa porra. E aí você deve imaginar que é onde tá aumentando a produção no Peru, né? Então, porra, o crime organizado tá muito mais forte. A gente já cobriu violência urbana no Peru. É bizarro, né? Pô, os caras às vezes chegam na festa de bairro, eles extorquem os artistas, né? Tá tendo uma festinha lá, na boatezinha. Aí fala, meu irmão, tu vai pagar pro crime organizado aqui, tu vai pagar pro comando, sei lá, comando roxo, peruano. Vai pagar pro comando roxo. Se o cara não pagar, os caras abrem fogo contra a multidão. E matam o artista. E matam o artista e baleiam pessoas que não tem porra nenhuma a ver com o evento. Então é nesse nível, e a situação parece estar piorando muito rápido, apesar do Peru, de novo. A gente falou, O Peru tinha o caso também de matar motorista de ônibus, né? exatamente. Que é uma isso coisa também. insana também, sabe? Os caras ficam extorquindo as companhias de ônibus, cara. E aí, se você não pagar, eles matam o motor. Isso é brutal, cara. Isso na cultura carioca seria um traje, cara. Porque o motorista de ônibus, ele tem autoritas. Total. Ele é um piloto, entendeu? Então, você só assassinar o piloto friamente, porque o chefe dele não te pagou, é bizarro. Mas, enfim, era esse é o cenário assim, que estava se montando. O Reri parecia que era o cara que ia fazer o trabalho. Cai em circunstâncias meio que misteriosas, né? Faz você pensar até que ponto o crime pode estar envolvido. Pois é, mas vamos lá. O Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira o presidente interino José Reri por má conduta e inadequação para o cargo após um processo de impeachment. Parece que foi coisas relacionadas à corrupção, tráfico de influência e tal. E é aquilo, o Reri, ele já foi presidente do Congresso, né? Então, tá aqui, cargo que havia assumido como presidente do Congresso em outubro. Ou seja, cara, presidente no Congresso, cara, em qualquer lugar da América Latina, sabe que vai ser um cara meio do Slime. pântano, assim, meio slime. Então não particularmente me surpreende que ele tenha tido acusações de tráfico de influência, né? Eu acho que talvez seja melhor você ter um Temer, que é um cara que, assim como o Reri, foi presidente do Congresso brasileiro Perfeito. e era um cara com altas suspeições de sujeira, tanto que ele chegou a ser preso por um breve momento, do que você ficar nisso aqui, cara, tendo que derrubar a pessoa over and over and over, sabe? Mas enfim, então, o 7º chefe de Estado em 10 anos foi destituído do cargo que havia assumido como presidente do Congresso em outubro, com 75 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções. Vale a pena falar que quem estava antes dele, que era Dina Boluarte, também não era quem tinha sido eleita. Dina Boluarte também entrou depois do cara que estava... Era vice, né? Se eu não me engano, era vice-presidente. Exato, que era esse Pedro Castillo aqui, né? Então você vê, tá dando pra ver? Tá. O Pedro Castillo ficou 1 ano e 132 dias, a Dina Boluarte ficou quase 3 anos, o cara antes dele ficou 250 dias, aí antes um maluco ficou só 5 dias, beleza, e depois 2 anos e 231 dias, tipo, cara, presidente ficando pouquíssimo tempo, né? Bizarro, né? Cara, isso aí pensa, por que isso é necessariamente ruim? Porra, você não tem projeto nacional nenhum, né? Você não tem plano de governo, você não tem continuidade, nenhum projeto, assim... Se as coisas estão operando é pela benevolência da administração pública no geral, entendeu? Cara, qualquer coisa na sua vida, se você ficar trocando o tempo inteiro, você não vai conseguir executar, entendeu? Imagina, você troca de emprego de 2 em 2 meses. Porra, tu nunca vai conseguir ficar bom o suficiente. Tem aula na faculdade, aí todo mês troca o professor. Sabe? Aí o presidente da república, que era pra ser o executivo mais alto, o cara controla o maior orçamento, controla a maior equipe, lida com os assuntos mais importantes, vai ficar trocando assim, é uma merda. Pois é, e aí eu imagino que, porra, além também todo o ambiente de negócio, né? Por pensar, vou investir nessa porra desse país, que bagunça, entendeu? Os caras não conseguem manter um presidente 4 anos, há 10 anos já, entendeu? Então, com certeza, definitivamente afeta o Peru e acho que abre margem, né? Abre espaço justamente para a agenda do tráfico avançar. Pois é. Como a gente vai ver mais à frente. Os presidentes das casas legislativas declaram vago o cargo de presidente da República, anunciou o presidente interino do Congresso, Fernando Rospigliosi, que é um italiano lá no Peru. O parlamento elegerá um novo presidente na quarta-feira, que assumirá automaticamente a presidência interina do Peru até 28 de julho. O país ficará sem chefe de Estado por mais de 24 horas, segundo decisão do Congresso, um caso sem precedente na história recente do país. Foi o Guga Chakras que escreveu essa matéria. Essa coisa de, vai ficar sem chefe de Estado por 24 horas.
Isso é uma coisa, tipo, cara, foda-se, Isso é meio, total, né? isso é um pouco soy jack, né? É isso, né? 24 horas, né, cara? Os Estados Unidos ficou sem, porra, chefe de Estado por quanto tempo? 4 anos, talvez, na época do Biden, porra. A destituição do Heri faz parte da crise institucional que o Peru vem vivenciando desde as eleições de 2016, quando um conflito permanente de poderes eclodiu entre um parlamento forte e um executivo fraco, em um contexto de fragmentação partidária e ausência de consenso político. Então é isso. Uma das pautas aqui no canal é como que, cara, parlamentos não estão conseguindo governar e que o executivo precisa ser mais forte. E você vê, cara, lá no Peru aparentemente o parlamento é forte, o executivo é fraco e tá essa bosta. Governável. Governável. É aquilo, parece que os resultados econômicos do Peru até são decentes. Em termos de crescimento do PIB, a dívida ser relativamente baixa, taxa de investimento, superávit fiscal e etc. Só que, porra, aquilo, cara, a população não come PIB, sacou? Tipo, a população come PIB, de certa forma, mas, tipo, tem outras coisas na vida além do PIB, sabe? Com certeza. E, no caso da violência, parece que tá bem ruim. Então, a gente vai ver aqui uma declaração de uma mulher dos direitos humanos no Peru que eu achei meio surreal. Mas, cara, é engraçado que o contexto, a narrativa, a construção, né? O diagnóstico do Guga Chakra sobre o Peru é muito parecido com a narrativa do PT sobre o estado da coisa no Brasil. Aí você tem um executivo que é muito fraco, e beleza, né? Em relação a 10 anos atrás, ele é mais fraco. Aí você tem um legislativo que é muito forte, eu questionaria essa premissa petista. De fato, administra orçamento, né? Destina emenda e tal, articula. Bota cargo, tem uma porrada de ministério, uma porrada de autarquia, mas derruba presidente. Né? Brasil, beleza. Tem uma quantidade de impeachment, de novo, é acima da média. É pior do que derrubar presidente. Muda política pública, muda lei. Manda, né? Manda. Exerce. E segura o estribo. Muito pouco, tem né? Imperium. Sabe? Muito pouco, muito pouco. E aí, de novo, o Brasil tem realmente, né, esse regime que ele está disposto a dissolver presidência, então tem impeachment do Collor, tem impeachment da Dilma, mas, porra, é no nível peruano. Porque o nível, no Peru é real isso. Você tem um executivo muito fraco e um legislativo muito forte. E é essa porra, você só fica cortando a cabeça de presidente em série. Não é assim no Brasil. Pois é. Então, enfim, do lado de fora do Congresso, um pequeno grupo de manifestantes carregava cartazes exigindo a destituição de Heri por ter transformado o Palácio Presidencial em um bordel. Ele não é nosso presidente. Censurem agora. Censurem imediatamente. Caraca. Disse a AFP comerciante Maria Galindo. É aquilo, né? Cara, censurem imediatamente, que isso? É tipo, chegou um idiota lá e protestou, sabe? Isso não significa porra nenhuma. E deu pra ver que ele não é tão impopular assim, né? Para padrões peruanos ele é bastante popular até. E a América Hispânica tem isso de protesto pequeno, né? No Brasil é muito raro, né? Mas, tipo, a gente tava lá na Argentina e via, assim, protesto de 1000 caras. Menos até. Menos, né? De 500 caras, assim, né? E na frente da residência presidencial, de novo, na Casa Rosada. No Brasil não tem essa cultura, né? Brasília tirou isso da gente. Aquele forte, impregnável que é. Mas de certa forma é assim, né? Então, aqueles círculos máximos, formato de avião. Heri enfrentou até 7 moções de censura impulsionadas pela oposição minoritária de esquerda e por um bloco de partidos de direita que buscavam destituí-lo por má conduta funcional e falta de aptidão para ocupar o cargo. Ele decepcionou o Congresso por causa dos erros que cometeu. O Congresso errou ao elegê-lo e podemos corrigir esse erro, disse o deputado de direita Jorge Marticorena durante o debate. Heri, no cargo desde outubro, substituiu a impopular líder Dina Boluarte, que sofreu impeachment e foi destituída pelos parlamentares em meio a protestos contra a corrupção e uma onda de violência ligada ao crime organizado. Heri, que já foi líder do Congresso, foi nomeado para cumprir o restante do mandato de Boluarte, que vai até julho, quando o novo presidente assumirá o cargo após as eleições de 12 de abril. Então, em abril vamos fazer um episódiozinho. Peru vai aparecer de novo. Cara, você acha que tem uma chance do Peru eleger um cara tipo Cast? Porque o Peru é bem de direita, né? Peru é um país mais de direita. Acho que sim, cara. Acho que sim. Eu não conheço, não tenho um deep dive em política peruana para saber quem é a voz de direita, assim, que acomodaria. Mas tem uma pesquisa que o Bukele compartilhou essa semana. Semana não, foi literalmente ontem, tá? E aí ele falou, Peru é esclave. E aí a pesquisa é, que tipo de político internacional você gostaria que o presidente peruano se parecesse com? E aí... 51% queriam que fosse o Bukele. O que é loucura.
sabe? Aí- Homens, mulheres, pessoas do país inteiro. Então, Lima, Callao, que é a cidade principal, né, a capital, norte, centro, sul, oriente, pessoas em urbano, pessoas rurais. Então, nem tem esse caso muito de tipo, lá as pessoas Regional. rurais são muito mais de esquerda, quer dizer, são muito mais de direita, e as pessoas urbanas são muito mais de direita. Desculpa. As pessoas rurais são muito mais de direita e as pessoas urbanas são muito mais de esquerda, como você vê nos Estados Unidos, na Europa. Não, não. Lá é tipo, cara, todos os peruanos basicamente querem Nayib Bukele. A pessoa em segundo lugar, Donald Trump. Donald Trump, Terceiro lugar, Javier Milei. Michel, E em quarto lugar, a Sheinbaum, cara. que bosta, né? Só com 3%. Aí depois o próximo é o Cast, do Chile. direita. E aí o Nine. 1%. É mais dinheiro. Cara, é tipo... O povo do... Se você somar essas porcentagens aqui, cara, tem Nicolás Maduro, tá de sacanagem. Se você somar essas porcentagens aqui, cara, pessoas de esquerda Cláudia Sheinbaum com 3%, 3 mais. Nine com 1, então dá 4, Petro 5 e o Maduro 6. Cara, 6. Sendo que se você somar as pessoas de direita, vai dar, 70%, entendeu? Então, mano... Sim, claramente o próximo presidente do Peru vai ser um presidente à direita e ele vai ter uma plataforma de, como diriam os jornalistas do New York Times, la mano dura. Exato. Exatamente. E aí a gente tá falando, mas no Brasil a gente nem tá sentindo isso. O Peru tá pra ser destruído pelo narcotráfico, a produção de cocaína tá multiplicando. Será que a gente não tá sentindo no Brasil? Entendeu? Eu só gostaria que você botasse a mão na sua cabeça e falasse, será que não? Será que a gente não tá vivendo também uma era de ouro do crime organizado no Brasil? E a gente não tem data, não tem insumo suficiente, a mídia não tá comprada na tese e por isso não reporta de forma decente, entendeu? Mas os sinais estão aí. Pois é. Então, ele não vai poder se candidatar, ok? E aí tem uma quote aqui da Juanita Guabertus, diretora da Human Rights Watch, que é uma ONG... Cara, é aquilo, todas as ONGs são meio de... Pelo menos centro-esquerda, assim. Digamos que essa ONG não trabalha em El Salvador. Podemos dizer assim que ela foi... Mas a Human Rights Watch é uma que já critica o Maduro e o Chaves há muito tempo também, eu me lembro disso. Então, é aquilo, né? Todas as ONGs são pelo menos centro-esquerda, essa não é uma de tipo, extrema-esquerda, passação de pano absoluta. Muito tradicional, né? Muito antiga, né? Mas aí o que ela falou foi o seguinte: a democracia peruana está ruindo. As constantes mudanças de presidente são apenas a ponta do iceberg em um país onde o Congresso legisla sistematicamente em favor do crime organizado, juízes e promotores temem represálias por seu trabalho e os grupos criminosos estão se expandindo. Cara, palavras muito duras vindo de uma diretora de ONG, né? Pô, pelo amor de Deus. Para uma pessoa do terceiro setor falar esse tipo de coisa é porque a situação tá grave. Eu penso até que isso pode estar por detrás do próprio, né, a própria moção de censura ao ex-presidente Reri. Mas não tem como confirmar, né? Ninguém falou sobre isso. Pois é, e aí aqui detalhe um pouquinho sobre exatamente o que fez ele cair, e foi por... Aqui, as críticas surgiram quando o Ministério Público abriu um inquérito preliminar contra ele em janeiro por suposto tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses. O fato que o MP estava atacando o presidente de uma forma tão aberta assim é meio curiosa também, né? O judiciário peruano deve ser bem forte também, né? Após ter vindo a público que ele se reuniu secretamente com um empresário chinês que faz negócio com o governo, sabe? Reri compareceu a essa reunião com o rosto coberto. Caralho, ainda caiu por ser amigo da China. Pois é. Absurdo, hein? Reri Patriot. Dos nossos, total. Sua situação se complicou ainda mais nesse mês com outra investigação sobre tráfico de influência devido ao seu suposto envolvimento na contratação de 9 mulheres para o seu governo. Altamente controverso no Peru contratar mulheres para o governo, aparentemente. Exatamente. Né? Na sexta-feira, os procuradores anunciaram a abertura de uma investigação para apurar se o chefe de Estado exerceu influência indevida nas nomeações. No domingo, Reri se declarou à televisão peruana. Não cometi nenhum crime. Cara, parece um grande Nothing Burger, né? Sinceramente. Não tem jeito, contratar 9 mulheres, isso é uma... Não, eu tô chocado com o machismo. Não, mas é o que ele estava extraindo algum tipo de vantagem dessas 9 mulheres? Não sei, né? Isso seria digno de nota, né? 9? 9? Pois é, morais. Eu falo, porra, que apetite, né? Pois é, você acha que ele tem cara de bobo, meu parceiro? O cara é o presidente do Peru, meu irmão. Ele tem aquela cara bem típica, né? De peruano, assim, né? Peruano meio de elite, né? Bem estudo. E aí, cara, com relação às maiores preocupações do Peru, você vê, principais problemas. Corrupção, em primeiro lugar. Inseguridade, em segundo. Disparado na frente, depois pobreza, impunidade, né? Então, cara, Peru, assim como país latino-americano, muito chateado com corrupção e com inseguridade. Essa pesquisa aqui não traz
nada eleitoral, o que é meio curioso, porque a eleição vai ser em breve, né? Eu acho que seria interessante Cobriremos. se a Atlas tivesse falado, quem são os possíveis candidatos, sabe? Talvez a situação lá seja muito... Confusa, né? Tava falando também sobre fragmentação partidária, esse tipo de coisa também que torna a democracia mais, em tese, representativa, mas torna ela mais instável, né? É muito grupo de interesse organizado, cara, pra você mediar tudo. Mediar o interesse de 6 caras é uma coisa, é difícil, mas mediar o interesse de 30 caras é borderline impossível mesmo, né? Então se a situação é essa hoje no Peru, cara, vai ser difícil, entendeu? Sim, e cara, o outro comentário sobre, pra você ver quão loucos pelo Bukele as pessoas no Peru são, cara, o carnaval é uma festa com origens católicas, né? Talvez até mais antigas, dependendo do que você quiser argumentar, mas com certeza católicos, Peru é um país católico, e eles têm carnaval, e aí olha o desfile que eles fizeram lá. Não é o Gustavo Lima. Sim, cara. É ele. É ele. Então, cara, igual no Brasil a gente faz o desfile do Lulatron, lá eles fizeram do Bukele, cara, com direito A MS-13, cara. aos Fez presos com tatuagem, etc, sabe? Então, cara, o boneco de Olinda do Bukele, cara. Pois é, mano, você vê um lugar, porra, não parece ser muito rico, né? O que tá escrito no verso do Bukelão? Cara, no nos detendan porque el pueblo ya eligió. O povo já escolheu, né? Sabe? Eu não sei o que detenda não significa não os parem, assim. Não os parem, porque o povo já escolheu. É isso? Pois é. Creio que sim. Cara, que loucura, hein? A gente tem que fazer o nosso bloco ano que vem. Pois é, cara, a gente vai entrar em contato com o pessoal lá do Peru pra desemprestar esse bonecão aí do... Se eles não quiserem usar ano que vem, eu acho que a gente poderia fazer bom uso, assim. Sim. Ontem a gente estava pensando também sobre como seria a Liesa dos sonhos, né? Como seria o desfile dos sonhos da escola de samba aqui no Rio de Janeiro. A gente tivemos algumas sugestões interessantes, né? Exato, homens que são presidentes, né, de outras instituições brasileiras, clubes de futebol e tal, né, podiam ser presidente da Liesa também. Cara, mas sobre o Peru é isso. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem pensando, o que resolveria o Brasil é um sistema parlamentarista, voto distrital, mais poder ao parlamento, é tipo, cara, cuidado com o que você pedir, entendeu? Peru tá aí de aviso. Exato. Fica aqui, pensa no Peru, entendeu? Pensa... Sim. Mas realmente, assim, eu acho que é um caso interessante, cara. E mostra como, tem a sombra do Bukele mesmo na América Latina. Igual as pessoas estão falando, o Bad Bunny não consegue chegar ao Brasil por causa da barreira linguística. Eu acho que o Bukele também, cara, ele tá underrated. Se você comprar Bukele hoje, você vai comprar na baixa, cara. Igual você teria comprado o Bad Bunny na baixa antes do Super Bowl. E aí sabe, mas esse espectro, cara, na América Hispânica, porra, já é poderosíssimo, cara. El Salvador é um país pequeno, vou com respeito, pequeno, não é muito populoso, um país que não existe, né? Aquele país, né? E caralho, exercendo a influência gigantesca sobre o Peru, que é um país imenso. Sim, grande Peru. Que é um país muito grande, o Peru é um país grande, né? O Peru é grande. Tem peso, né? Na América Latina. Que bobeira, mas, sabe, ele tem esse grau de influência num país igual o Peru, que é, sei lá, 10 vezes maior que a... 10 vezes deve ser o quê? Uns 10 vezes... 5 vezes, eu acho. 5 vezes de população, porra. É notável, cara, é muito notável. Então se prepare aí pro Bukele brasileiro também. Exato. E, cara, eu fico pensando, será que o Peru poderia ser o país que vai ter o próximo Bukele? Eu não sei, sabia? Porque o que caracterizou o Bukele e o que caracteriza o Milei também é a presença de um executivo forte que toma medidas heterodoxas do ponto de vista político, sabe? Então, medidas que fogem um pouco do consenso, sabe? Uhum. No caso do Bukele, fogem do consenso até da própria estrutura sobre como decisões políticas são tomadas, né? Pois E no caso do Milei, não. No caso do Milei, ele tá fazendo tudo segundo as 4 linhas lá da Constituição Argentina, mas ele dá ideias novas. E aí todo mundo na América Latina quer isso. A Atlas já fez pesquisas no passado falando, poxa, se fosse o caso de flexibilizar certas garantias de direitos humanos para resolver o crime, vocês seriam a favor? Aí todo mundo na América Latina, puta que pariu, pelo amor de Deus. E o Peru aparentemente é um país que, cara, seria a situação on the ground, assim, os fatos on the ground. A população quer isso, a população quer um Bukele, mas com essa estrutura de poder aparentemente muito concentrada no parlamento, o Ministério Público com essa independência toda, sabe? Cara, talvez vai entrar um cara querendo fazer o Bukele e ele tome um golpe do MP e do parlamento e derrube ele. Ou não, ou então talvez
a situação esteja tão crítica lá que se o cara fizer o argumento, olha só, galera, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. Tipo, eu vou chegar aqui, cara, vou tocar o terror no Ministério Público, vou tocar o terror nas cortes, vou tocar o terror no parlamento, talvez o povo peruano aceite, cara. Compre, né? Eu imagino a posição deles ali, eu acho que o imaginário político peruano, isso aí eu já não tenho certeza, mas acho que é pertinente. Cara, é muito marcado ainda pelo Fujimori, né? Então ainda meio que tem um paralelo, assim, ditadura militar no Brasil e Fujimorismo no Peru. Fujimori é muito mais recente, não foi desfujimorizada a política, então os caras ainda devem... Fujimori matou gente pra caralho, tá? Muita gente que tava em rebelião aberta, armada contra o governo, mas muita gente que não tava também. E aí os caras ainda devem ficar meio... Caralho, a gente quer fazer isso de novo, a gente quer passar por isso de novo. É sempre complicado, né? Às vezes a gente, fica babando o ovo do Bukele com razão, porque é aquilo, fix everything button, né? Só que, de novo, El Salvador não é nada, cara. Nada. Chegou e você inventou uma parada, não tinha nada no lugar ali, então não teve muita resistência também. O Peru é um país que tem mais história, né? Tipo, as questões do Fujimori tava outro dia aí. Acho que 30 anos, né? Saiu nos anos 90, eu acho, no início dos anos 90 ou final dos anos 80. Então os caras ainda pensam sobre isso. Então, isso provavelmente explica porque o legislativo é tão forte, porque o judiciário é um contrapeso tão notável. Mas, de novo, cara, seu país está sendo tomado pelo tráfico. E aí, mano? Prefere a barbárie do Fujimori ou a barbárie do Comando Roxo, né? Pois é, cara. Pedaço roxo do Peru é um negócio extremamente perigoso. Um negócio que eu penso... Collor já disse. Collor talks about this. E um negócio que eu penso, eu achei interessante que o Heri foi derrubado pela direita também, né? Então talvez a direita seja tipo, cara, esse Heri aí não é de direita o suficiente. A gente precisa de um cara mais de direita, um cara mais competente, sabe? E ele tá de sacanagem, fazendo o bagulho, apontando 9 mulheres pra fazer Deus sabe o que com elas, sabe? Contratando mulheres, mano. Pô, esse cara tá contratando mulheres, mano. Ele não é o nosso cara. Pois é, e aí resolveram derrubar ele. Enfim, pessoal, sigam o Votare Brasil, nossa página. Você gosta do Novos Clássicos, vai amar a nossa empreitada escrita sobre mídia. Chegamos. Ano de eleição, a gente tá fazendo essa newsletter só sobre política brasileira, basicamente. E eu acho que vocês vão gostar bastante, cara. A gente divulgou, já tem mais de 100 pessoas inscritas. Mais de 200 já. Pois é. E o Votare tem a página no Instagram também, bateu 15 mil. E, cara, ainda vai vir mais coisas nossas relacionadas ao Votare nesse ano de eleição. Mas entrem no Substack, Votare e se inscrevam. O link tá na descrição que vocês vão gostar bastante. E é isso, pessoal. Dito isso... Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Entre no site www.novosclassicos.com.br para ter acesso a conteúdo extra gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. Assine, tem um plano de 15 e 30. Coisas gratuitas agora no site estão poucas, né? Tá bem restrito, então... Pois é. Vamos liberar. Libera pra gente. Exato. Aí. E fora isso, nos siga no Twitter. Meu @pessoa A99. Meu @novosclassicos, @pessoa. Obrigado. Valeu.